Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso intensivo de ECG. Nessa aula nós vamos discutir eixo cardíaco, tá bem? Aula teórica e depois nós vamos fazer a aula prática também. Lembrando que as opiniões, o conteúdo discutido aqui é opinião exclusivamente minha, não reflete a opinião dos meus empregadores. Então a primeira coisa aqui vai ser definir eixo cardíaco. Quando alguém fala, o eixo cardíaco está normal, está desviado para a esquerda ou direita, o que a gente está falando? Eixo cardíaco é a direção do vetor de despolarização da massa ventricular. Vou repetir porque é um conceito muito importante. Lembra que a gente falou que os vetores têm três propriedades: duração, intensidade e direção. Aí tem o vetor que despolariza o átrio, tem o vetor que despolariza o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, tem o vetor de repolarização, tem inúmeros vetores no coração. Mas quando a gente está falando da despolarização dos ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, cada um deles vai ter um vetor de despolarização, mas o vetor sumário, o vetor médio de despolarização ventricular, a direção desse vetor é o que nós chamamos então de eixo cardíaco. E qual que é a direção normal desse vetor? Qual que é o eixo cardíaco normal? De cranial para caudal, ou seja, de cima para baixo, porque o coração tem essa orientação no tórax, certo? Átrios mais craniais, ventrículos mais caudais. E além disso, esse vetor vai ter uma direção predominantemente da direita para a esquerda, porque o ventrículo esquerdo tem uma massa maior. Então você tem um vetor que despolariza o ventrículo direito e outro que despolariza o ventrículo esquerdo. Mas o ventrículo esquerdo tem massa maior, então o vetor sumário, o vetor médio de despolarização da massa ventricular como um todo, vai ir predominantemente em direção ao ventrículo esquerdo. É mais forte a intensidade desse vetor, então o vetor médio fica em direção ao ventrículo esquerdo. Tá certo? Isso que é eixo cardíaco, é essa despolarização da massa ventricular. Aqui, outra coisa que é importante falar, quando a gente fala em eixo cardíaco, a despolarização da massa ventricular, a gente está falando do eixo frontal, tá certo? Então, se não for especificado qual plano a gente está falando do plano frontal. Por isso, eu pedi para vocês desenharem esse círculo, esse gráfico, com as derivações do plano frontal muitas e muitas vezes, para vocês terem isso aí muito rápido na mente, qual a posição das derivações no plano frontal. Porque isso vai ser fundamental para a gente entender eixo cardíaco. Como eu disse, eixo cardíaco se refere à direção de despolarização ventricular no eixo frontal, no plano frontal, perdão. Tá certo? Então, vamos revisar rapidamente aqui. D1 está a 0 grau nesse plano, nesse círculo aqui, porque o eletrodo negativo está no membro superior direito e o eletrodo positivo está no membro superior esquerdo. Aí temos a VL a menos 30, D2 a 60, a VF a 90, D3 a 120 e a VR a menos 150. Isso aqui, pessoal, nesse momento, a partir dessa aula, tem que ser muito rápido para você saber a localização dessas derivações. Que vai ser fundamental para a gente entender eixo e depois diversas patologias vão depender desse conhecimento. Além de saber a direção de cada derivação, é fundamental saber quais são perpendiculares umas às outras. Bem, isso aí vai ser muito importante. Então, 1 e a VF, obviamente, são perpendiculares uma à outra, porque 1 está a 0 graus, a VF está a 90. Os outros pares de derivações perpendiculares são a VL e D2, e também D3 e a VR, tá certo? D3 e a VR estão aqui a 90 graus um do outro. Isso aqui vai ser importante na determinação de eixo. E a VL e D2 são perpendiculares também, tá certo? Então revise esse conteúdo, desenhe várias e várias vezes esse círculo aqui com as derivações, porque esse conhecimento é fundamental para entender eixo, bloqueios de ramo, hipertrofia ventricular, muita coisa realmente em eletrocardiografia depende disso. E qual que é o eixo normal cardíaco? É de menos 30 a 90 graus, pessoal. Aquilo que eu falei. O eixo cardíaco normal, a despolarização da massa ventricular como um todo, tem direção de cranial para caudal e da direita para a esquerda. Então, o eixo cardíaco normal é predominantemente em direção ao ventrículo esquerdo, de menos 30 a 90 graus. Então, como que a gente vai... antes de falar como determinar o eixo, vou explicar para vocês. Desvio do eixo para a esquerda
é quando esse eixo cardíaco está desviado mais negativo que menos 30, entre menos 30 e menos 90. Então, esse é o desvio do eixo para a esquerda. Quando o eixo cardíaco está entre 90 e 180 graus, é um desvio de eixo para a direita. E entre 180 e 270, a gente fala em desvio do eixo para a extrema direita. Repetindo, desvio do eixo para a esquerda, mais negativo que menos 30. Entre menos 30 e menos 90. Desvio do eixo para a direita, 90 a 180. E para a extrema direita, de 180 a 270 graus. Bem? Então agora a gente vai aprender como que determina o eixo cardíaco e depois vamos falar de causas de desvio de eixo. Então tem dois métodos para cálculo do eixo cardíaco. Assim como a frequência cardíaca em ritmos regulares, tem um método exato e tem um método aproximado, que vai ser bom o suficiente para a gente interpretar o eletro de forma rápida. Mas para entender o método rápido e aproximado, vamos primeiro revisar o método exato. É o seguinte, o primeiro passo aqui no método exato é você encontrar a derivação que o QRS, né? A gente está falando aqui de eixo do QRS, eixo de despolarização ventricular. O primeiro passo, então, é encontrar a derivação onde o QRS é isoelétrico. O que é isoelétrico? Isoelétrico é o seguinte, pessoal. Quando um vetor passa de forma perpendicular a uma derivação, ele não tem representação naquela derivação, porque ele está perpendicular. Vamos supor que tem um vetor indo em direção a AVF. Em D1, esse vetor não vai gerar nenhuma atividade, porque ele está perpendicular àquela derivação. Aquela derivação D1 não vê esse vetor, está indo perpendicular a ela. Então, normalmente a gente teria uma linha totalmente plana, certo? Sem nenhuma deflexão nenhuma. Mas, para representar que houve ali um vetor, simplesmente não teve amplitude naquela derivação, então o elétron vai representar esse vetor de forma positiva, uma deflexão positiva e negativa, mas de tal forma que a positiva e a negativa têm a mesma amplitude. Então, quando a parte positiva e a negativa tiverem a mesma amplitude, a gente fala que isso é um vetor isoelétrico, que tem a mesma amplitude positiva e negativa. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a VL é isoelétrico. Tem uma leve deflexão positiva e uma pequena deflexão negativa, mas elas são do mesmo tamanho aproximadamente. Então, quando a gente vê isso, pronto, a gente sabe que esse vetor, o complexo QRS, o eixo cardíaco, está perpendicular a essa derivação. Porque essa representação aqui de um vetor isoelétrico indica que esse QRS passou a 90 graus dessa derivação. Então, nesse caso aqui, é AVL, certo? Está isoelétrico em AVL. Então, o segundo passo agora é você descobrir na sua mente qual que é a derivação perpendicular a essa onde o QRS está isoelétrico. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Primeiro passo, qual derivação está isoelétrico? AVL. Segundo passo, qual que é a derivação perpendicular à AVL? Então, a gente sabe já que é D2. A gente tem que saber isso de forma rápida. Quais derivações no plano frontal são perpendiculares uma à outra? A VL é perpendicular a D2. O terceiro passo, então, vai ser nessa derivação perpendicular, nesse caso D2, ver se o QRS é positivo ou negativo. Se ele for positivo, significa que o QRS está indo nessa direção exata dessa tal derivação. Se for negativo nessa derivação, no caso D2, a gente sabe que está indo em direção oposta à derivação. Seria, então, menos 120 graus. Como nesse exemplo que eu coloquei aqui, o QRS é positivo em D2, pronto, você determinou que o QRS, o eixo do QRS, o eixo cardíaco ventricular, está exatamente em cima de D2, a 60 graus. Então, a gente vai praticar isso bastante na aula prática, mas aqui só para recapitular, primeiro passo, ver a derivação isoelétrica, nesse caso é a AVL. Segundo passo, qual derivação é perpendicular à AVL, onde o QRS está isoelétrico? Nesse caso é D2. Terceiro passo, olhe nessa derivação perpendicular, no caso D2, se o QRS é positivo ou negativo. Se for positivo, o QRS está bem em cima dessa derivação, no sentido dessa derivação.
Se for negativo, o QRS, ou o eixo ventricular, está a 180 graus, está no sentido oposto de tal derivação. Vamos praticar isso aqui? Olha esse elétron aqui. Em qual derivação o QRS... cada um aqui é um exemplo, tá certo? Cada linha A é um exemplo, B outro exemplo, C outro exemplo. Vamos fazer o A primeiro. Em qual derivação o QRS é isoelétrico ou mais isoelétrico? Não precisa ser exatamente isoelétrico, precisa ser o que mais se aproxima de isoelétrico. Então aqui eu falaria que é AVL novamente, certo? AVL é a derivação onde a parte positiva e a negativa do QRS são mais próximas uma da outra. Quem que é perpendicular à AVL, pessoal? É D2. Em D2, foi o segundo passo. O terceiro passo é ver se nessa derivação o QRS está positivo ou negativo. Nesse caso, está positivo. Então, se está positivo em D2, o eixo cardíaco ventricular é o eixo de D2, que é 60 graus. Pronto? Então, vamos ver o B, que é um eixo normal. Lembra que o eixo normal é de menos 30 a 90 graus. Então, 60 está normal. Vamos ver a B. Qual derivação aqui é mais isoelétrica, pessoal? Aqui é D2. D2 é onde ela é mais isoelétrica. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, vai em quem é perpendicular a D2. Quem que é perpendicular a D2? Poxa, é a AVL. A gente viu que D2 e AVL são perpendiculares. Foi o segundo passo. Qual que é o terceiro passo? Ver se nessa derivação, no caso AVL, se o QRS está predominantemente negativo ou positivo. Se tiver positivo, o eixo é o da própria derivação de AVL, que seria menos 30 graus. Mas aqui está predominantemente negativo nessa derivação, em AVL. Então aqui o eixo ventricular está totalmente oposto à AVL, que seria então 150 graus. É um desvio do eixo para a direita. Entre 90 e 180 graus é um desvio do eixo para a direita. Então a letra B é um eixo cardíaco ventricular a 150 graus, no sentido oposto de AVL. 150 graus, desvio do eixo para a direita. Vamos ver o terceiro exemplo aqui? Qual derivação é mais isoelétrica? De novo, D2. Quem que é perpendicular a D2? AVL. Foi o segundo passo. E por fim, está positivo ou negativo em AVL? Está positivo. Então, nesse caso, o vetor está exatamente em cima de AVL, na direção de AVL, a menos 30 graus. Tá bem? Então, aqui é um eixo que está normal. De menos 30 a 90 é normal. Só que se tivesse mais negativo que a AVL, que a gente ia falar que é um desvio do eixo para a esquerda. E a gente vai praticar isso muito ainda na aula prática, mas vamos fazer mais dois exemplos aqui. Aqui, pessoal, quem está mais isoelétrico é a VR. Quem que é perpendicular a VR? É D3. A VR e D3 são perpendiculares. Em D3, o QRS está negativo. Então, não está em D3 o eixo cardíaco, está oposto, 180 graus de D3. Então, está a menos 60 graus. Aqui a gente tem um desvio do eixo para a esquerda. Tá certo? Mais um exemplo aqui, isoelétrico em AVL. Quem que é perpendicular a AVL? D2. Está negativo em D2. Então, o eixo cardíaco não está a 60 graus, que seria a direção de D2. Está totalmente oposto, no sentido contrário de D2, que é menos 120 graus. Tá bem? Então, esse aqui é um desvio do eixo para a extrema direita, nesse terceiro quadrante, entre 180 e 270 graus. Certo? Esse foi o método exato, pessoal. Ele leva um pouco de tempo, porque você tem que fazer 3 passos, achar onde está isoelétrico, ver quem é perpendicular e ver se está positivo ou negativo na derivação onde ele é perpendicular. Tem um jeito de fazer isso mais rápido, em que você não vai ter exatamente se o QRS está a menos 30, ou menos 60, ou 45, ou 30, mas você não precisa saber o eixo exato. Você quer saber se está normal para a esquerda ou para a direita. É isso que te importa. Você não precisa saber se está a 30 ou 60. Não tem implicação prática nenhuma. Você quer saber se está normal, se está desviado para a esquerda ou para a direita ou para a extrema direita. Então, o método 2 aqui, que é o eixo aproximado, ele vai dar para a gente simplesmente essa informação. Se ele está normal, desviado para a direita, desviado para a esquerda ou para a extrema direita, que é o que a gente quer saber. A gente não quer saber se está a 30 ou 60, quer saber se está desviado ou se está normal. Tá bem? Então, lembrando que o eixo normal é de menos 30 a 90,
o desvio do eixo para a esquerda de menos 30 a menos 90, o desvio do eixo para a direita de 90 a 180 e para a extrema direita de 180 a 270 graus. Bem? Então, como que funciona esse método rápido? É o seguinte, pessoal. Eu coloquei aqui o resumo do método rápido, mas eu acho que melhor ir em partes assim. A primeira coisa que você vai fazer no método rápido é olhar D1 e D2. Se tiver positivo em D1 e D2, acabou, você já terminou a sua interpretação do eixo. Está normal o eixo cardíaco. Como assim? Vou explicar por que isso funciona. Pense em um vetor que é positivo em D1, ou seja, um vetor que se projetou na parte positiva de D1. Esse vetor tem que estar na parte tracilhada aqui, entre 90 graus e menos 90. É a única maneira de um vetor se projetar positivo em D1 é se ele estiver no primeiro ou no quarto quadrante. Tá certo? Se ele estiver aqui no segundo ou no terceiro, ele vai projetar na parte negativa em D1, de D1. Então, o vetor positivo em D1 está nesse primeiro ou quarto quadrante. Está entre menos 90 e 90 graus. E o vetor positivo em D2? Para se projetar na parte positiva de D2, o vetor tem que estar entre menos 30 e mais 60. Tá bem? Entre menos... Oh, perdão, não mais 60, desculpa. E 150 graus. Entre 60 é onde está D2. Então, para se projetar positivo em D2, tem que estar entre menos 30 e 150 graus. Entre menos 30 e 150 graus, nessa parte tracilhada aqui. Então, se o vetor estiver positivo em D1 e em D2, a sobreposição desses traçados aqui vai nos dar essa área entre menos 30 e 90 graus, que é o eixo cardíaco normal. Então, um eixo normal tem que obrigatoriamente ser positivo em D1 e positivo em D2. Positivo em D1 e positivo em D2, pronto, o eixo já está resolvido nesse elétron. Vamos para o próximo passo. Agora, se o eixo estiver positivo em D1, a gente já viu que está no primeiro ou no quarto quadrante. Mas se estiver negativo em D2, então está se projetando esse vetor qualquer na parte negativa de D2. Então, esse vetor está entre 150 graus e menos 30. Está nesse sentido aqui, certo? Passando aqui pelo terceiro quadrante e indo até menos 30 graus. Então, a sobreposição desses dois traçados, se tiver positivo em D1 e negativo em D2, é essa parte aqui do quarto quadrante, entre menos 30 e menos 90 graus. Então, que é o desvio do eixo para a esquerda. Então, estando positivo em D1 e negativo em D2, temos um desvio do eixo para a esquerda. Positivo em D1 e positivo em D2, eixo normal. Positivo em D1 e negativo em D2, eixo para a esquerda. Tá bem? Agora, e para a direita? Para a direita, a gente vai usar D1 e AVF. Se você vai começar sempre a interpretação do elétron olhando D1 e D2, porque se tiver normal nos dois, acabou. Se tiver positivo em D1 e negativo em D2, também está resolvido. É aquilo que a gente viu. Positivo em D1 e negativo em D2, eixo para a esquerda. Mas agora, a gente não achou nenhuma dessas duas situações, a gente achou um QRS, conforme a gente vai ver nos exemplos, que é negativo em D1, se projetou na parte negativa de D1, e positivo em AVF. Para se projetar positivo em AVF, tem que estar entre 0 e 180 graus, no primeiro e no segundo quadrante. Porque se estiver aqui no terceiro ou no quarto, vai se projetar na parte negativa de AVF, lembrando que a AVF está a 90 graus. Então, a única parte do traçado que vai sobrepor D1 negativo e AVF positivo é o segundo quadrante. Tá certo? Então, aqui, que é entre 90 e 180 graus, que é o desvio do eixo para a direita. Então, positivo em D1 e D2, eixo normal. Positivo em D1 e negativo em D2, eixo para a esquerda. Negativo em D1 e positivo em AVF, eixo para a direita. Então, você pode pensar que isso é complicado, mas não é. Com a prática, isso aqui vai ser automático, vai ser medular. Você vai bater o olho no elétron e em aproximadamente 2 a 3 segundos você vai saber o eixo cardíaco.
Porque você vai estar acostumado com isso aqui, não vai ter que ficar pensando mais. A gente vai repetir isso aqui tanto durante o curso e depois na sua carreira aí lendo elétrons, como médico, médica ou outro profissional da saúde, você vai ler tantos elétrons, vai olhar tanto para eixo, que em 2 segundos você vai saber se o eixo está normal ou não, olhando D1, D2 e AVF. Para terminar, agora a gente vê um vetor, um complexo QRS, que é negativo em D1 e negativo também em AVF. Se tiver negativo em D1 e em AVF, a única parte que sobrepõe esses dois campos é o terceiro quadrante. Terceiro quadrante aqui, então, entre 180 e 270 graus, a gente tem, então, um desvio do eixo para a extrema direita, quando D1 é negativo e AVF é negativo. Então, a gente vai praticar isso aqui extensivamente na aula prática, tá bem? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui agora. Vamos usar para esses elétrons aqui, primeiro a regra rápida, a regra exata e depois a regra rápida. Tá bem? Então, a regra exata aqui é achar a derivação mais isoelétrica no plano frontal. Lembra que a gente está falando do plano frontal, a gente não está falando das derivações pré-cordiais. V1 a V6, ou plano horizontal ou pré-cordial, a gente não está falando aqui. D1 aqui é a mais isoelétrica. Então, o eixo cardíaco está perpendicular a D1. Quem que é perpendicular a D1? Que é o segundo passo. É a VF. Em AVF está positivo esse vetor. Se está positivo o vetor em AVF, o eixo cardíaco ventricular está bem em cima, bem na direção de AVF. Então, o eixo cardíaco nesse elétron é de 90 graus, que é a direção de AVF. Bem? Então, o eixo cardíaco normal, entre menos 30 e 90 é normal. Vamos usar a regra rápida agora? A regra rápida seria usar D1 e D2. Tá certo? Lembra que se estiver positivo em D1 e positivo em D2, pronto, o eixo cardíaco está normal. Aqui está isoelétrico em D1, conforme a gente viu. Tá certo? Significa que está perpendicular a D1, conforme a gente viu na regra exata. Mas aqui, como não está negativo e está positivo em D2, a gente sabe que está entre menos 30 e 90 graus. Então, nesse caso aqui, conforme a gente viu, está exatamente a 90 graus. Por isso que apareceu isoelétrico em D1. Mas é um eixo cardíaco normal. Então, a regra rápida, só para resumir isso aí, é se está positivo em D1 e positivo em D2, está normal o eixo. Mas se tiver isoelétrico em uma dessas derivações, significa que está no limite do normal, entre menos 30 e 90. Mas ainda vale como normal. Nesse caso aqui está bem no limite, que é 90 graus. Mas ainda vale como normal. Só se passar de 90 graus que a gente fala que desviou o eixo. Vamos ver outro exemplo? Vamos usar a regra exata, depois a regra rápida. E à medida que a gente for progredindo no curso, a gente vai usar só a regra rápida. Porque a gente quer aprender outros conceitos e quer ser rápido também na interpretação do elétron. Mas para a gente que está começando aqui, falando sobre eixo ainda, vamos fazer também a regra exata. Quem que é mais isoelétrico aqui é a VR, pessoal. Reparem que não é totalmente isoelétrico em AVR, mas é a derivação do plano frontal onde é mais isoelétrico. Primeiro passo, onde o QRS é mais isoelétrico, nesse caso é a VR. Segundo passo, quem que é perpendicular à AVR? Lembra lá? Tem que ser rápido nisso aí, é D3. D3 é perpendicular à AVR. Em D3, está positivo ou negativo, que é o terceiro passo? Está negativo. Então, esse QRS não está em D3, que seria 120 graus. Está oposto a D3, 180 graus de D3, que é menos 60. Bem, então, só voltando no círculo aqui para mostrar para vocês. 120 graus, só que esse é D3. Só que esse QRS está totalmente oposto a D3, que é menos 160. Menos 60. Desvio do eixo para a esquerda entre menos 30 e 90. Bem? Agora vamos usar a regra rápida. Olha primeiro D1 e D2. Opa! Se tivesse positivo em D1 e D2, estava normal, mas aqui não está positivo em D1 e D2. Está positivo em D1 e negativo em D2. Opa, já resolveu o eixo. A nossa regra rápida é positivo em D1 e D2, normal o eixo. Não está positivo em D1 e D2, vê se está positivo em D1 e negativo em D2, que é o caso aqui. Desvio do eixo para a esquerda.
positivo em D1, negativo em D2, desvio do eixo para a esquerda. Próximo elétron. Vamos fazer primeiro a regra rápida. A derivação mais o isoelétrico aqui, tá certo? Ou você vai escolher D1 ou AVR. Repare que nenhuma das duas é totalmente isoelétrico. Mas vai dar certo se você escolher a que você achar mais isoelétrica, tá bem? Você pode, por exemplo, nesse caso aqui, usar AVR. Negativo em AVR, olha então D3. Está positivo em D3. Então está 120 graus. Está 120 graus, ou seja, desviado para a direita. Negativo em AVR, quem que é perpendicular a AVR é D3. D3 está positivo, então o eixo está a 120 graus. Vamos usar a regra rápida agora. Olha D1 e D2. Está positivo em D1 e D2? Se tivesse, já estava resolvido o problema. É normal o eixo. Mas não está. Está negativo em D1 e positivo em AVF. Negativo em D1 e positivo em AVF é o desvio do eixo para a direita. É aquilo que a gente viu aqui, ó. Para a direita, negativo em D1 e positivo em AVF. A única sobreposição desses traçados é no segundo quadrante. 90 e 180 graus, desvio do eixo para a direita. Então essa regra rápida, vou colocar aqui para vocês olharem isso aqui mais uma vez, ela é muito boa. Porque a gente sabe, quando a gente praticar o suficiente e ter isso aqui em mente, fica assim imediato, fica medular interpretar o eixo no elétron, não tem que pensar mais. Você olha D1 e D2, está positivo nos dois, está normal. E vamos ver ritmo, vamos ver hipertrofia, vamos ver bloqueio de ramo, vamos ver outras coisas, o eixo já está normal. Você só bateu o olho em meio segundo e já viu que está normal o eixo. Positivo em D1 e positivo em D2. Se tiver positivo em D1 e negativo em D2, está desviado para a esquerda, está entre menos 30 e menos 90 graus. E o exemplo que a gente acabou de ver é quando ele está negativo em D1, mas positivo em AVF. Negativo em D1 estaria nesses quadrantes aqui. Mas positivo em AVF tem que estar nesse quadrante aqui, então, no segundo quadrante. Desviado para a direita. Bem? Então vamos voltar aqui. A gente acabou de fazer esse elétron. Vamos fazer esse aqui, onde vamos fazer a regra exata aqui. Onde que ele é mais isoelétrico? É D3. D3 é onde ele é mais isoelétrico, onde mais aproxima de ser um vetor isoelétrico. Quem que é perpendicular a D3 é AVR e está positivo em AVR. Então esse vetor está indo em direção a AVR, que é menos 150 graus. Tá certo? Então só para mostrar aqui o nosso exemplo aqui, então a AVR está a menos 150 graus, está positivo em AVR aquele vetor. Aquele exemplo lá está isoelétrico em D3, a gente achou quem que é perpendicular a D3? Opa, é AVR. E o vetor está indo bem na direção de AVR, que é menos 150 graus. Está positivo em AVR, então esse vetor está indo em direção a AVR. Menos 150 é um desvio do eixo para a extrema direita. Terceiro quadrante aqui. Então agora a gente vai falar das causas de desvio de eixo, tá bem? Essas causas de desvio de eixo, a gente vai abordar elas inicialmente aqui e depois a gente obviamente vai falar sobre isso aqui, cada tópico desse aqui, mas vamos nos aprofundar em cada um desses assuntos. Vamos ter uma aula de hipertrofias, aula de bloqueio de ramos, aula de infarto, bloqueios divisionais, tudo isso a gente vai falar. Então isso aqui serve como introdução ao tema, mas a gente não vai aprender critérios de hipertrofia aqui, critérios de bloqueio de ramo aqui, enfim. A gente vai falar isso nas aulas específicas. Mas vamos entender o que causa desvio do eixo para a esquerda. Acho que em princípios gerais dá para falar bem e já entender aqui por que essas causas específicas, essas etiologias, causam desvio do eixo. Primeiro é o biotipo. Então você pode ter um desvio do eixo fisiológico. O paciente, por exemplo, é muito magro e alto, bem longilíneo. O coração, que normalmente ficava... Deixa eu tentar ver se dá certo. Acho que talvez não dá muito certo. O coração que era mais ou menos assim, horizontal, ele vai então cair nesse paciente. Ele vai cair... Acho que não deu muito certo, não. A gente vai usar isso aqui bastante, mas na aula de isquemias eu acho que vai ficar bem melhor lá, tá certo? Então, no paciente
perdão, eu tô falando aqui errado também, né? Desvio do eixo para a esquerda, que desvia em direção ao ventrículo esquerdo, é o coração não que vai ficar mais vertical, é o coração que vai ficar mais horizontal no tórax. Tá certo? Acho que o melhor jeito de explicar é aqui. Aqui, ó. Vamos explicar isso do biotipo aqui, pessoal. Se for um paciente longilíneo, certo? Um paciente alto e magro, esse coração vai ficar mais vertical. Então, ele vai rodar nesse sentido. Vai rodar para a direita. Porque o coração que vai ficar mais vertical no tórax vai rodar em direção à direita. Então, o paciente longilíneo, magro, alto, é um paciente que tem uma tendência a ter um desvio do eixo para a direita, um coração mais vertical. Bem? O paciente mais obeso e de baixa estatura, o diafragma sobe, né? O tórax é relativamente curto no sentido cranial caudal, e esse então coração vai ficar mais horizontal. Então ele vai rodar em direção à esquerda aqui, é uma causa de desvio do eixo para a esquerda, tá bem? Então o biotipo pode influenciar o eixo, mas a grande maioria dos desvios de eixo vão ser por causas realmente ventriculares, alguma alteração no ventrículo que causou o desvio do eixo. Então, é muito fácil entender que hipertrofia de ventrículo esquerdo, obviamente, vai aumentar a direção do vetor em direção ao ventrículo esquerdo. Então, pode desviar o eixo cardíaco para a esquerda. Aumento da massa de ventrículo esquerdo pode desviar o eixo para a esquerda. E aumento da massa do ventrículo direito, hipertrofia de ventrículo direito, ou então uma sobrecarga aguda de VD, vamos supor que o paciente tem uma embolia pulmonar. Agora o ventrículo direito tem que contrair contra uma resistência muito aumentada, um trombo, um coágulo lá na artéria pulmonar. Então esse ventrículo direito vai ter que trabalhar com mais força, com mais vigor, entendeu? Então vai ser mais difícil para esse ventrículo direito trabalhar, então vai ter um aumento do vetor em direção ao ventrículo direito, tanto nas causas crônicas de hipertrofia de VD, quanto na sobrecarga aguda. Então, essa sobrecarga de VD desvia o eixo para a direita. Fácil entender isso. Sobrecarregou o VE, desvio para o lado esquerdo. Sobrecarregou o VD, desvio para o lado direito. Tá bem? Outra causa aqui de desvio do eixo para a esquerda é o bloqueio de ramo esquerdo. A gente vai ver em bloqueio de ramo esquerdo que se bloquear o ramo esquerdo, primeiro vai despolarizar o ventrículo direito e do ventrículo direito vai despolarizar todo o ventrículo esquerdo. Então, todo o vetor de despolarização do VE vai vir do VD para o VE, não do átrio para o VE normalmente. Então, vindo o vetor do VD para o VE, vai vir totalmente em direção à esquerda. Da direita para a esquerda, totalmente. Não de cima para baixo e direita para a esquerda. Não de cranial para caudal e da direita para a esquerda, como eu descrevi para vocês. Agora o vetor do VE vai vir totalmente da direita para a esquerda, do VD para o VE. Então isso aí causa um desvio do eixo para a esquerda. Outra coisa aqui que eu vou ter que voltar naquele diagrama é explicar como que o infarto de Paredes afeta o desvio do eixo. Tá bem? A gente vai falar disso tudo novamente. Na aula de infartos a gente vai discutir isso, enfim. Mas vamos voltar aqui nesse diagrama aqui do plano frontal com o coração aqui. A gente vai ver na aula de infarto com supra que a gente tem basicamente três ou quatro paredes no coração, tá certo? A gente tem 4 paredes, a septal, a anterior, a lateral e a inferior. Vou explicar essa anatomia cardíaca para vocês em detalhes na aula de infarto com supra. Mas aqui no plano frontal, a gente vai ter a representação basicamente de 2 paredes. A gente vai ter a representação da parede lateral, ela aqui, ó. Essa parede aqui é a parede lateral do ventrículo esquerdo. Repare que ela está aqui próximo de 1 em AVL, parede lateral do ventrículo esquerdo. E outra parede representada aqui no plano frontal é a parede inferior. Essa parte de baixo aqui do ventrículo esquerdo é a parede inferior que vai estar em cima de 2, 3 e AVF, essas derivações aqui. Tá bem? Então, reparem que quando o ventrículo esquerdo despolariza ao mesmo tempo a parede lateral e a parede inferior. De tal forma que o vetor sumário, o vetor médio de despolarização ventricular, é isso que a gente viu. Da direita para a esquerda, de cranial para caudal. Tá bem? Agora, o que acontece se você tem um infarto da parede inferior? Se a parede inferior não trabalha mais, ela está necrótica. Não tem vetor nenhum indo em direção a ela. É um tecido fibroso, inerte, não tem miocárdio contrátil na parede inferior.
não existe mais vetor indo em direção a essa parede inferior. Então, todo o vetor de despolarização do ventrículo esquerdo vai vir para a parede lateral. Isso aí vai, então, desviar o eixo cardíaco para a esquerda. Da mesma maneira, se você tem um infarto de parede lateral, uma necrose dessa parede lateral aqui, vira um tecido inerte, sem atividade elétrica, sem vetor indo em direção a essa parede lateral. A gente vai ver isso na aula de infarto. E aí, o desvio do eixo, agora todo o eixo cardíaco ventricular no plano frontal vai ser em direção à parede inferior. Vai vir em direção à direita, vai desviar o eixo cardíaco para a direita. Então, resumindo, infarto de parede inferior, e a gente vai repetir tudo isso depois, infarto prévio de parede inferior desvia o eixo para a esquerda. Infarto prévio de parede lateral, não tem mais vetor indo em direção à parede lateral, desvia o eixo cardíaco para a direita. Então, vamos terminar as causas aqui de desvio do eixo. Então, a gente viu que infarto de parede inferior desvia o eixo cardíaco para a esquerda e infarto de parede lateral desvia o eixo cardíaco para a direita. E depois a gente vai aprender sobre os bloqueios divisionais também. O anterior superior desvia para a esquerda e o póstero inferior desvia para a direita. A gente vai falar sobre isso depois. Então, a gente viu as causas principais aqui de desvio do eixo para a esquerda e as principais causas de desvio do eixo para a direita. Existem ainda outras duas causas de desvio do eixo para a direita que a gente não vai cobrir depois, vai falar só agora, porque elas se manifestam pelo desvio de eixo. Então, você não vai fazer o diagnóstico dessas outras coisas, a não ser pelo eixo. Todas as outras coisas que eu mencionei aqui, hipertrofia, infarto, vão ter outras manifestações no eletro. Você vai ver o desvio do eixo, mais a outra coisa característica dessa doença, dessa alteração, dessa enfermidade. Aqui não. Essas duas causas aqui de desvio do eixo para a direita ou extrema direita, que são inversão de eletrodos de membros e dextrocardia, só se manifestam com alteração do eixo. Então, vou explicar elas em detalhes aqui agora. Certo? Como que funciona isso? Primeiro, vamos falar sobre inversão dos eletrodos de membros, depois dextrocardia. É muito comum, relativamente comum, não muito comum, é relativamente comum, quem está colocando lá os eletrodos dos membros na pressa, trocar o do membro superior direito do membro superior esquerdo. Tá certo? Isso acontece frequentemente. Aí, como que vai ser a manifestação disso no eletro? Agora, D1 e AVR, que são derivações que dependem primariamente dos membros superiores, vão estar invertidos. Tá bem? Então, vai estar invertido. O que é D1 vai ser AVR e vice-versa. Porque você simplesmente trocou o seu mapa. Você trocou a derivação D1 e AVR de lugar. Mas, às vezes, quem está lendo o eletro, como que vai saber que quem estava colocando os eletrodos, colocou os eletrodos no lugar errado? É isso que eu vou explicar para vocês aqui. Outra causa de desvio do eixo cardíaco para a direita e para a extrema direita é quando o coração todo foi para a direita, no paciente com dextrocardia. Então, a gente vai aprender a fazer essa diferenciação aqui agora olhando a onda P. Então, é o seguinte, como que a gente vai fazer essa diferenciação? Você quer saber se esse desvio do eixo para a direita ou para a extrema direita são alguma dessas causas ventriculares aqui, que eu já expliquei para vocês, ou se é uma inversão de eletrodos de membros ou dextrocardia, que são causas atípicas, mas que é importante reconhecer. Para fazer essa diferenciação, você vai olhar a onda P. Por que olhar a onda P? Porque nessas duas causas aqui, a onda P também está invertida. Você trocou os eletrodos do membros? Pronto, você não trocou só a direção do QRS, você trocou a direção da onda P também, da despolarização atrial. Vai afetar todo o eletrocardiograma. Outra causa, você trocou o coração de lugar, em vez de estar no lado esquerdo, está no lado direito, aqui você não trocou os eletrodos, mas o coração está totalmente do lado direito. Então, não foi só o ventrículo para o lado direito, foi os átrios também. Então, a onda P também está invertida. Nas causas ventriculares, o átrio é poupado. Nas causas ventriculares, o eixo da onda P é normal, porque o que mudou foi só o QRS, foi só o ventrículo. Tá bem? Na inversão de eletrodos de membros e dextrocardia, afetou todo o coração, incluindo o átrio. Então, a onda P também inverteu. Tá bem? Então, é o seguinte, para fazer essa diferenciação entre dextrocardia e eletrodos de membros, inversão de eletrodos de membros, com aquelas causas ventriculares, que são
hipertrofia de VD, infarto de parede lateral, bloqueio divisional póstero inferior, você vai olhar a onda P. Se a onda P estiver normal, e a gente vai aprender sobre onda P em uma das aulas a seguir, positiva em D1 e negativa em AVR, é uma onda P normal. Então, se o QRS está invertido e a onda P está normal, é um desvio de eixo ventricular. A causa é alguma dessas aqui, é uma causa ventricular. Por outro lado, se você fez o eletro, viu o desvio do eixo para a direita ou extrema direita, aí o próximo passo é sempre olhar a onda P. Se a onda P também está invertida, não é uma causa só ventricular, é uma causa que afeta o ventrículo e o átrio. É um desvio do eixo de todo o coração. Aí tem essas duas causas, inversão de eletrodos dos membros e dextrocardia. E a gente vai aprender a diferenciar as duas no slide a seguir. Tá bem? Então, como que a gente diferencia dextrocardia de inversão de eletrodos dos membros superiores? Para diferenciar os dois, pessoal, a gente vai olhar o plano pré-cordial. Eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas vai ficar claro com a repetição. O conteúdo talvez não seja tão fácil de entender, mas a gente vai conseguir fazer isso, aprender isso a longo prazo com a teoria e a prática. Então, a gente vai fazer muitos eletros na prática a seguir sobre esse tema. Mas olha aqui, esse aqui é um eletro que no plano pré-cordial está normal em termos de onda P e QRS. Olha aqui o QRS. O QRS normal em V1, ele é negativo. E em V5 e V6 ele é positivo. Tá certo? Então, por que isso é normal? Porque a massa de despolarização ventricular vai em direção ao ventrículo esquerdo. A gente viu na primeira aula que V1 está em cima do VD. E então, o vetor de despolarização ventricular no plano pré-cordial, ele afasta-se de V1, que está próximo ao VD, e vai em direção a V5 e V6. Tá bem? Vai em direção a V5 e V6, que é a direção do ventrículo esquerdo. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, olha aqui. Se você tem uma inversão dos eletrodos de membros, a gente já viu que desvia o eixo para a direita e inverte a onda P no plano pré-cordial, no plano frontal, perdão. Mas o plano pré-cordial está totalmente normal, porque você só inverteu eletrodos dos membros. Então, você não afetou V1, V2, V3, V4, V5, V6. Só afetou membro superior direito e membro superior esquerdo. Só afetou o plano frontal. O plano pré-cordial vai estar normal. Mas se o coração está todo invertido, se o coração inteiro migrou para o lado direito, se tem uma dextrocardia, aí você não afetou só o plano frontal, você afetou o plano pré-cordial também. E aí vai inverter. Vai ficar positivo em V1 e negativo QRS em V5 e V6. Então vamos ver como funciona isso com alguns exemplos. Vamos ver esse eletro aqui primeiro. Olha lá. Primeira coisa, vamos identificar o eixo. Vamos começar do básico. Lembra lá? Vamos usar a regra rápida aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Regra rápida. Está positivo em D1 e D2? Se tivesse, estava pronto, estava resolvido. O eixo cardíaco normal. Positivo em D1 e positivo em D2, eixo cardíaco normal. Mas não está positivo em D1 e D2, pessoal. Está negativo em D1 e positivo em AVF. Então, tem um desvio do eixo para a direita. Quando a gente identificar o desvio do eixo para a direita, o próximo passo é olhar a onda P. Porque se a onda P estiver normal, é um desvio de eixo afetando só o ventrículo. Não afetou o átrio, é uma das causas ventriculares. Então, vamos ver? Onda P positiva em D1, negativa em AVR, a gente vai ver que é uma onda P normal. A onda P normal é positiva em D1 e positiva em AVR. Então, esse desvio do eixo para a direita aqui afetou só o ventrículo, só o QRS. A onda P está normal. Então, eu sei que é uma causa ventricular. Alguma dessas causas aqui é uma causa ventricular. Vamos para o próximo eletro? No próximo eletro, pessoal, a gente vê aqui que também tem um desvio do eixo para a direita. Negativo em D1 e positivo em AVF. Desvio do eixo para a direita. Próximo passo, depois que identificou o desvio do eixo para a direita. Olhe a onda P.
onda P negativa em D1, positiva em AVR, tem alguma coisa errada com essa onda P também. Ela também está invertida. Então, agora você identificou que o QRS está invertido e a onda P também está invertida. O coração todo está invertido. Ou é porque alguém trocou os eletrodos dos membros superiores, ou é por causa de uma dextrocardia. Como que diferencia? Vai agora no plano pré-cordial. Se tiver normal aqui o QRS, como está, negativo em V1 e positivo em V5 e V6, pronto. Esse desvio do eixo não afetou o plano pré-cordial. Afetou apenas o plano frontal. Poxa, afetou apenas o plano frontal. Não afetou o plano pré-cordial. Então não é dextrocardia, porque se fosse dextrocardia ia afetar tudo. Nesse caso é simplesmente porque alguém inverteu os eletrodos dos membros superiores. Então trocou o QRS e trocou a onda P, mas apenas no plano frontal. Então o diagnóstico desse eletro é inversão dos eletrodos dos membros superiores. Tá bem? Então vamos para o próximo eletro aqui também. Esse eletro aqui, vejam bem, está negativo em D1 e negativo em AVF. Usando a nossa regra rápida, isso é um desvio do eixo para a extrema direita. Desvio do eixo para a extrema direita. Próximo passo, olha a onda P. Poxa, essa onda P está negativa em D1 e positiva em AVR. Então a onda P também está invertida. Não é uma causa ventricular, porque se fosse uma causa ventricular, ia estar invertido só o QRS. Aqui está invertido o QRS e a onda P. Poxa, então vamos ver agora se é uma dextrocardia ou a inversão de eletrodos dos membros. Vamos para o plano pré-cordial. Está normal o QRS no plano pré-cordial? Está negativo em V1, ficando positivo em V5 e V6? Não. Ele é mais ou menos isoelétrico em V1 e fica mais negativo quando vai a V5 e V6. Então, está invertido o QRS lá. Está tudo trocado nesse eletro. Então, o QRS está trocado, está desviado para a direita, no plano frontal. A onda P está invertida no plano frontal, indicando para você que não é uma causa só do ventrículo. É uma causa que o átrio e o ventrículo estão alterados no plano frontal. E, além disso, o ventrículo está trocado também no plano pré-cordial. Então está tudo invertido aqui, o coração inteiro, plano frontal, plano pré-cordial, tudo trocou, onda P, QRS, tudo está invertido. Então isso aqui é uma dextrocardia, um eletrocardiograma de um paciente com dextrocardia. Tá bem? A gente está acabando essa aula já, uma aula mais longa, mas super importante esse tema. Isso aqui é algo muito importante, pessoal. A gente só fala em desvio de eixo, nessas causas de desvio de eixo que a gente falou lá, quando o ritmo ele é supraventricular. Quando ele nasce no nosso nasal ou nos átrios, despolarizando os ventrículos a partir do nó AV. Quando o ritmo nasce no ventrículo, você tem um ataque ventricular, um marca-passo ventricular, o QRS vai ser despolarizado a partir da origem desse estímulo. Se é um marca-passo de VD, por exemplo, todo o coração, o ventrículo, vai ser despolarizado a partir do marca-passo, da direita para a esquerda, por exemplo. Se é um ataque ventricular que nasce aqui, todos os ventrículos vão nascer, todos os estímulos dos ventrículos, todos os QRS, vão nascer a partir desse ataque ventricular. Então, a direção do QRS vai ser desse ataque ventricular para o resto do ventrículo. Então, a gente não fala em desvio do eixo para a direita, para a esquerda e tal, para a extrema direita, ou eixo normal, quando o ritmo é ventricular. Então, quando a gente falar em marca-passo ventricular, a gente falar em taque ventricular, a gente não vai falar em eixo. Para você falar em eixo cardíaco e fazer aquele diagnóstico diferencial das causas de desvio do eixo, você presume um ritmo de origem supraventricular, tá bem? Seja no ritmo sinusal ou então no nó atrioventricular. Deixa eu colocar aqui na tomada para não perder a aula. Então, esse aqui, por exemplo, é um ataque ventricular. O ataque ventricular, então, ela tem um QRS... a gente não vai falar em eixo aqui. A gente vai aprender depois por que isso é um ataque ventricular. Mas se não fosse um ataque ventricular, a gente fala, o desvio do eixo está para a esquerda, porque está positivo em D1 e negativo em D2. Tem hipertrofia de VE, tem bloqueio de ramo esquerdo, é um infarto de parede inferior.
mas aqui não se aplica esse conceito. A gente não fala em eixo quando o ritmo é ventricular. A gente não fala em desvio de eixo, não codifica desvio de eixo, não pensa em diagnóstico diferencial de desvio de eixo quando é um ritmo de origem ventricular. Tá bem? A gente vai aprender isso nas aulas de ritmo. Então, esses aqui são os 2 últimos slides, só para a gente revisar mais uma vez as causas de desvio do eixo. Para a esquerda, além do biotipo, né, aquele biotipo mais brevilíneo, né, o paciente mais obeso e de baixa estatura, que deixa o coração mais horizontal, tá certo? Causando desvio do eixo para a esquerda. Além dessa causa, tem hipertrofia de VE, bloqueio de ramo esquerdo, infarto de parede inferior, que migra todo o vetor de despolarização do VE para a parede lateral, e tem um bloqueio divisional antero-superior, que a gente vai falar na aula de bloqueios de ramo. Vamos falar agora de desvio do eixo para a direita e extrema direita. Vamos fazer um algoritmo legal aqui para a gente revisar esse conceito. Você identificou o desvio do eixo para a direita e para a extrema direita? Parabéns! Negativo em 1, positivo em AVF, né? Desvio do eixo para a direita. Ou então negativo em 1 e negativo em AVF. Aí para a extrema direita. Não sei se eu falei isso certo. Negativo em 1, positivo em AVF, desvio para a direita. Mas negativo em D1 e AVF é para a extrema direita. Mas a gente vai pensar nos dois da mesma maneira. Primeira coisa é olhar o eixo da onda P. Se tiver normal, desviou só o QRS. A gente está diante de uma causa ventricular. É hipertrofia de VD, é infarto de parede lateral, bloqueio divisional póstero inferior, todas essas causas a gente vai ver. Mas se além de desviar o QRS para a direita, desviou a onda P, negativa em D1 e positiva em AVR, aí a gente não está diante de uma causa ventricular. A gente está diante de uma causa que inverteu o QRS e a onda P, que vai ser inversão de eletrodos ou dextrocardia. Para diferenciar as duas, a gente olha o plano pré-cordial. Se tiver invertido lá também, é porque essa causa desviou o QRS no plano frontal, o átrio no plano frontal e o ventrículo no plano pré-cordial. Ou seja, inverteu todo o coração. Átrio, ventrículo, plano pré-cordial, plano frontal. Então, é uma dextrocardia. Mas se o problema for só no plano frontal, não afetar V1 e V6, tiver negativo em V1, positivo em V5 e V6, aí a gente sabe que é uma causa que afetou o átrio e o ventrículo só no plano frontal. Porque alguém, então, trocou os eletrodos de membros superiores. É uma inversão de eletrodos de membros superiores. Tá bem? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi uma aula mais densa, mais longa. Revisem, né? Se ficou difícil o conteúdo, assiste de novo. E vamos assistir a aula prática, que a gente vai realmente consolidar esse conhecimento com muitos elétrons aí de desvio do eixo, tá bem? E não esquece de compartilhar com os amigos. Eu preciso da sua ajuda. Fala assim, esse curso aqui é muito bom e tal. Teoria, prática, 270 elétrons, já sabem, né? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.